Meu nome é Olivia Antunes. Tenho 34 anos e há 2 semanas cheguei em casa e encontrei minha própria meia-irmã usando o roupão que ganhei de casamento na minha cozinha. Antes de contar como se os tirei da minha linda casa em São Paulo e os joguei na sarjeta, me digam de onde vocês estão assistindo nos comentários. A viagem do aeroporto para casa tinha sido tranquila. Uma viagem de negócios de 2 dias para o Rio de Janeiro, um grande negócio fechado para a minha empresa. E tudo que eu queria era um banho quente e a minha cama. Parei na entrada, meu sedã velho e confiável parecendo fora de lugar ao lado daquele BMW novinho que meu marido, Ricardo, tinha alugado recentemente. Mas tinha outro carro lá, um que eu não reconheci. Um conversível branco e esportivo, estacionado com uma arrogância casual que me arrepiou os dentes. Eu imaginei que fosse de algum colega do Ricardo. Ele sempre trazia gente da empresa de investimentos dele para casa, sem me avisar. Peguei minha mala de mão, o peso familiar dela reconfortando na minha mão, e caminhei até a porta da frente. A primeira coisa que me atingiu foi o cheiro. Um perfume doce e enjoativo, do tipo que se esforça demais. Não era o meu. Minhas chaves estavam frias na minha mão enquanto eu destrancava a porta. A casa estava silenciosa, mas era o silêncio de um lugar habitado. Uma bolsa de grife estava pendurada no encosto da minha poltrona favorita. Um par de sapatos de salto absurdamente alto estava largado perto da entrada. Meu sangue começou a se sentir como água gelada nas minhas veias. Caminhei devagar em direção à cozinha, meus passos silenciosos no piso de madeira que eu mesma tinha escolhido. E então eu os vi. Era uma cena doméstica perfeita. Meu marido Ricardo estava sentado à nossa mesa de carvalho polido, o valor econômico espalhado à sua frente, uma caneca de café na mão. No fogão, de costas para mim, estava uma mulher. Ela cantarolava, mexendo algo na minha frigideira de ferro fundido. E ela estava usando o meu roupão, o lindo roupão de seda que Ricardo tinha me dado no nosso primeiro aniversário, o que eu tanto apreciava. Por um segundo, meu cérebro se recusou a processar aquilo. Era como assistir a um filme da vida de outra pessoa. Então ela se virou e o filme se tornou um pesadelo. Era minha meia-irmã, Bianca. Ela me viu e seu cantarolar parou. A espátula caiu da sua mão na superfície do fogão. Seus olhos, arregalados e em pânico por uma fração de segundo, rapidamente se endureceram em outra coisa. Algo triunfante. Ricardo olhou para cima, sua expressão não de choque, mas de aborrecimento. Como se eu fosse uma interrupção. Olivia, ele disse, colocando a caneca na mesa com uma calma deliberada que era mais aterrorizante do que um grito. Você chegou mais cedo. Minha voz saiu firme e uniforme. Não parecia a minha. Meu voo foi alterado. Eu coloquei minha mala no chão. Ela fez um baque suave que soou como um tiro no silêncio. Aparentemente, não sou a única que chegou antes do previsto. Bianca ficou parada, agarrando as lapelas do meu roupão. O silêncio se estendeu, grosso e sufocante. Eu podia ouvir o tic-tac do relógio na parede. Cada segundo, um golpe de martelo contra o meu coração. Ricardo dobrou seu jornal, um gesto tão ensaiado, tão desdenhoso, que revirou meu estômago. Ele se levantou, ajeitando a gravata do seu terno de R$3.000. Ele parecia prestes a presidir uma reunião de diretoria, não a destruir um casamento. Precisamos conversar, ele disse. Ele começou um discurso. Era claramente ensaiado, cada palavra escolhida para causar o máximo de dano com o mínimo de confusão. Ele falou sobre como nosso casamento tinha se distanciado, como ele precisava de alguém que entendesse o mundo dele, alguém com ambição. Ele disse tudo sem um traço de emoção, como se estivesse discutindo um relatório trimestral de ganhos. E então ele desferiu o golpe final. A Bianca está se mudando para cá, ele disse, nem olhando para mim, mas para ela. Eu estou propondo um novo arranjo, um civilizado. Você tem 2 opções, Olivia. Você pode aceitar a situação e todos nós podemos descobrir uma maneira de coexistir. Ele finalmente virou seus olhos frios para mim. Ou você pode ir embora com o que veio para este casamento, que, como nós 2 sabemos pelo nosso acordo pré-nupcial, é nada, nada. A palavra ecoou na sala. Ele tinha acabado de apagar 8 anos da minha vida
meu trabalho, meus sacrifícios e valorizou tudo em nada. Olhei para a Bianca, que agora estava sorrindo de lado, um pequeno e presunçoso sorriso em seus lábios. Ela estava gostando daquilo, estava saboreando a minha humilhação. Senti uma estranha calma tomar conta de mim. A dor ainda estava lá, uma coisa quente e afiada sob minhas costelas, mas estava sendo encapsulada em gelo. Pensei na casa, nesta casa que eu tinha pago à vista através da minha empresa. Pensei nos carros na garagem, ambos alugados, sob a minha conta comercial. Pensei nos investimentos, nas economias, na vida inteira que ele achava que era dele. Tudo isso isolado, protegido e de propriedade do pequeno hobby que ele tantas vezes ridicularizava. Ele esperava lágrimas. Ele esperava gritos. Ele esperava que eu implorasse. Eu não lhe dei nada disso. Deixei o silêncio pairar no ar por mais um momento. Um cobertor grosso e pesado de arrogância deles e da minha resolução. Olhei para meu marido, o homem que eu tinha amado, e depois para minha meia-irmã, a garota que eu tinha tentado ajudar. Respirei fundo, devagar e de propósito, sentindo o gosto do café amargo e da doce promessa do que estava por vir. Então, abri a boca e disse: "Tudo bem, Ricardo", eu disse, minha voz tão suave quanto vidro. "Você deixou sua posição clara. Estarei fora em 72 horas. O rosto dele, tão cheio de uma certeza presunçosa um momento antes, vacilou com confusão. Essa não era a reação para a qual ele tinha se preparado? Ele esperava uma tempestade, eu estava lhe dando uma calmaria absoluta. Mas para entender essa calma, você precisa entender os 30 anos de tempo que vieram antes. Você precisa voltar ao começo. Minha vida real, a vida de que me lembro, começou no dia em que perdi minha mãe. Eu tinha 8 anos. Ela era a luz do sol, o pão quentinho e o cheiro de tinta. Ela era uma artista, brilhante e gentil, e enchia nossa casinha de cor e risadas. Então veio uma doença, um ladrão silencioso na noite, e ela se foi. Meu mundo ficou cinza. Meu pai, um homem bom e gentil, estava à deriva em seu próprio oceano de tristeza. Nós nos agarramos um ao outro, 2 sobreviventes em uma pequena jangada. Por 2 anos, fomos apenas nós. Ele me ensinou a ser forte e eu acho que, de certa forma, eu o ensinei a sorrir novamente. Então veio a Diana. Ela foi o novo começo do meu pai, uma mulher que ele conheceu em um grupo de apoio a pessoas enlutadas. Ela era legal, uma pessoa perfeitamente agradável, de cor bege, que enchia os espaços silenciosos da nossa casa com conversa em vez de cor. E ela veio com uma filha, a Bianca. Bianca era 1 ano mais nova do que eu, toda cachinhos loiros e olhos azuis arregalados, que sabiam exatamente como conseguir o que queriam. Desde o início, havia uma estranha tensão. Diana bajulava a Bianca, elogiando cada pequena conquista como se ela tivesse descoberto um novo planeta. Meu pai, ainda ferozmente protetor da memória de sua primeira esposa, me tratava com um amor quieto e profundo, que parecia um tesouro secreto. Ele me deu os antigos materiais de arte da minha mãe, seus livros, seu legado. Diana deu a Bianca roupas novas e um salário cada vez maior. Nós morávamos na mesma casa, mas em planetas diferentes. O ciúme começou pequeno. Na 5ª série, eu fiz uma maquete do sistema solar para a feira de ciências. Minha mãe era obcecada por astronomia e eu passei semanas nela, pintando cuidadosamente cada planeta, construindo um pequeno motor para fazê-los orbitar um sol brilhante. Foi a melhor coisa que eu já tinha feito. Na noite anterior à feira, a Bianca acidentalmente tropeçou enquanto carregava um copo d'água, encharcando todo o projeto. Os planetas de papel machê se deformaram e suas cores sangraram. Ele estava arruinado. Ela começou a chorar, se desculpando profusamente, e Diana correu para confortá-la, me lançando um olhar que dizia: "Como você pôde deixar seu projeto onde ela poderia tropeçar?" Meu pai passou a noite inteira me ajudando a reconstruí-lo, mas nunca mais foi o mesmo. A Bianca ganhou uma fita de participação por um pôster que copiou de um livro. Eu recebi uma menção honrosa, e enquanto eu estava lá, olhando para os meus planetas tristes e disformes, vi a Bianca do outro lado do ginásio.
Ela não estava olhando para a fita dela, estava olhando para mim. E por uma fração de segundo, vi um brilho de pura e não adulterada satisfação em seus olhos. Foi um padrão que se repetiu durante o ensino fundamental e médio. Se eu tirava um 10, ela reclamava que o professor gostava mais de mim. Se eu entrava para o time de futebol do colégio, ela de repente desenvolvia uma misteriosa lesão no tornozelo que exigia-se a atenção de todos. Ela era um buraco negro de simpatia, e o alvo favorito dela era qualquer coisa que me trouxesse alegria. Meu pai via isso. Eu acho que ele frequentemente me chamava para um canto e dizia: "Você tem o espírito da sua mãe, Olivia. Nunca deixe ninguém apagar o seu brilho." Mas eu queria uma família. Eu ansiava pelo carinho fácil que eu via nas casas dos meus amigos. Então eu tentei. Ajudei a Bianca com o dever de casa dela. Dei cobertura quando ela fugiu. Fingi não ver a maneira como ela olhava para os meus namorados. Eu estava tentando construir uma ponte para uma irmã que estava secretamente tentando incendiar o meu lado da costa. Então veio Cocão, o Ricardo. Eu o conheci no meu último ano de faculdade. Ele era ambicioso, bonito e completamente cativado pelo negócio que eu estava começando a construir no meu quarto do dormitório, projetando embalagens ecológicas. Ele chamava isso de genial. Ele disse que eu ia mudar o mundo. Ele foi a primeira pessoa, além do meu pai, que parecia ver meu potencial não como uma ameaça, mas como um trunfo. Nós nos casamos 2 anos depois em uma linda cerimônia no interior de Minas Gerais. Meu pai me levou ao altar, os olhos brilhando com lágrimas. Ele sussurrou no meu ouvido: "Sua mãe ficaria tão orgulhosa." Enquanto eu estava no altar ao lado do Ricardo, olhei para os convidados e vi a Bianca. Ela era a madrinha, deslumbrante, em um vestido azul claro. Ela estava sorrindo, um sorriso largo e perfeito para as câmeras. Mas seus olhos estavam fixos em mim, com uma intensidade que era assustadora. Não havia alegria neles, nem carinho de irmã. Havia apenas uma inveja fria, dura e calculista. Era o mesmo olhar que eu tinha visto do outro lado do ginásio na feira de ciências, ampliado 100 vezes. Naquele momento, um arrepio desceu pela minha espinha, uma premonição fria que eu rapidamente descartei como nervosismo de noiva. Eu deveria ter escutado aquela sensação. Era o meu próprio coração tentando me avisar que a maior ameaça ao meu futuro estava bem ali, sorrindo nas minhas fotos de casamento. Após o casamento, a carreira do Ricardo decolou. Ele era uma estrela em ascensão em sua empresa de investimentos, um tubarão de terno sob medida. Meu próprio negócio, que eu oficialmente chamei de Soluções Verdes, também estava crescendo, mas de uma maneira mais silenciosa e orgânica. Comecei com empresas locais em feiras de agricultores, depois fechei com algumas redes de supermercado regionais. O trabalho era a minha paixão. Parecia que eu estava honrando o espírito artístico da minha mãe, mas com a mente de uma engenheira. Ricardo tinha sido meu maior torcedor quando estávamos namorando, mas depois que nos casamos, o tom dele começou a mudar. Meu trabalho se tornou meu projetinho. Ele chegava em casa depois de fechar um negócio de milhões de reais e perguntava: "Como foi sua feira de artesanato hoje, amor?" Foi uma mudança sutil, uma lenta erosão de respeito disfarçada de afeto. Ele me dava tapinhas na cabeça quando eu dizia que tinha conseguido um novo cliente, como se eu fosse uma criança que acabou de vender um copo de limonada. Enquanto isso, a Bianca estava à deriva. Ela tinha se formado na faculdade com um diploma em administração, mas tinha pulado entre 3 empregos diferentes em 2 anos, sempre reclamando que seus chefes não apreciavam a visão dela. Em um domingo, durante um tenso jantar de família, ela anunciou que tinha sido demitida do seu último emprego de marketing. Diana, minha madrasta, imediatamente olhou para mim. "Olivia, o Ricardo trabalha naquela firma grande e chique. Certamente ele poderia encontrar um pequeno trabalho para a Bianca." Senti um nó familiar no estômago. Era a velha dinâmica. A Bianca fracassando e eu sendo obrigada a consertar. Eu não queria. Uma voz gritou na minha cabeça: "Não faça isso." Mas então olhei para meu pai, que parecia tão cansado da tensão constante. Por ele, concordei em falar com Ricardo. Naquela noite, eu toquei no assunto. "Ricardo, a Bianca está procurando emprego.
Você acha que pode haver uma posição de analista de entrada na sua firma? Ela é uma garota inteligente, só precisa de uma chance de verdade. Ele zombou, girando o vinho na taça. Olivia, somos uma firma de primeira linha, não uma instituição de caridade. Nós contratamos os melhores dos melhores das melhores faculdades. Sua irmã, ela não tem o currículo. A arrogância dele era irritante, mas eu insisti, apelando para a única coisa a que eu sabia que ele não poderia resistir, o ego dele. Eu sei disso, mas pense sobre isso. Você poderia ser o mentor dela. Você poderia moldá-la, guiá-la. Ela te admira tanto. Seria um grande reflexo sobre você pegar alguém com potencial e transformá-la em uma estrela. Eu vi então um lampejo de interesse, a ideia de ser um formador de reis, um mentor poderoso para uma mulher jovem e atraente, o atraiu. Ele acariciou o queixo. Tudo bem? Ele disse, a voz magnânima. Vou ver o que posso fazer. Mas ela se reporta a mim. Eu a manterei na linha. 2 semanas depois, a Bianca começou seu novo emprego. Senti uma onda de alívio. Achei que finalmente tinha conseguido. Tinha ajudado minha irmã. Tinha aliviado a tensão na família. Tinha construído aquela ponte. Eu fui uma tola. Eu não tinha construído uma ponte. Eu tinha aberto o portão e pessoalmente escoltado o lobo para o rebanho. A mudança foi quase imediata. De repente, Ricardo e Bianca tinham todo um mundo de piadas internas e experiências compartilhadas das quais eu não fazia parte. Os jantares se tornaram uma performance de suas vidas profissionais. A Bianca arrasou na apresentação da Braxton hoje, Ricardo anunciava radiante. Ela tem um verdadeiro instinto assassino. Bianca corava e dizia, eu aprendi com o melhor. Eles eram uma equipe. Eu era a plateia. Meu negócio, em contraste, se tornou uma piada ainda maior para ele. Ele entrava no meu escritório em casa, via meus protótipos e amostras de material e dizia, é bonitinho você ter seu projetinho de artesanato, Olivia. Ele te mantém ocupada enquanto eu estou lá fora ganhando um salário de verdade. Um salário de verdade. Ele não tinha ideia. Eu já estava lucrando mais de R$1 milhão, mas o deixei acreditar que eu estava ganhando dinheiro de bolso. Parte disso era autopreservação. Uma lição aprendida com o divórcio difícil da minha mãe, do primeiro marido, antes de ela conhecer meu pai. Ela tinha confiado a ele tudo e saído sem nada. Jurei que isso nunca aconteceria comigo. Então, cada grande ativo, cada investimento, o pagamento inicial da nossa casa, tudo foi canalizado através da minha empresa. Legalmente, eu era uma CEO financiando um estilo de vida. Aos olhos dele, eu era uma dona de casa com um hobby. O caso provavelmente começou alguns meses depois que ela começou a trabalhar lá. Olhando para trás, os sinais estavam todos lá. As noites tardias no escritório, as viagens de negócios que eles faziam juntos, a maneira como ele começou a proteger o celular, como se ele contivesse segredos de Estado. Eu estava tão ocupada, tão focada em conseguir um contrato nacional, que eu justifiquei tudo. Eu queria acreditar na família que eu estava me esforçando tanto para construir. O momento nauseante da realização veio cerca de 1 ano atrás. Eu estava procurando um documento em nosso Drive, compartilhado na nuvem, e encontrei uma pasta de fotos de uma conferência de trabalho em Goiânia. Eram fotos deles em um jantar, rindo em um clube de jazz, o braço dele pendurado sobre ela. E uma foto, uma selfie tirada em um quarto de hotel. Bianca usando a camisa de botão dele e um sorriso presunçoso. Minha camisa. A camisa dele. Nossa vida. Meu mundo não se despedaçou. Ele simplesmente se focou em um foco nítido e horrível. Cada pequena ofensa, cada comentário condescendente, cada olhar compartilhado que eu tinha ignorado, tudo fazia sentido. Eu não tinha sido apenas traída. Eu tinha pessoalmente entregado a eles a faca. Eu tinha levado o lobo diretamente para a minha própria porta. E enquanto ele estava lá, pronto para devorar tudo o que eu tinha, eu fiz uma escolha. Eu não seria a presa. Se você ainda estiver ouvindo, por favor me ajude curtindo este vídeo e comentando o número 1 abaixo. Isso me permite saber que você me deu um curtir e que está comigo nesta jornada. Seu apoio é um grande incentivo para eu continuar. Por favor, comente com um e então ouça o que eu fiz em seguida.
Depois daquele dia, algo dentro de mim mudou. A parte de mim que dava desculpas, a parte que esperava pelo melhor, simplesmente morreu. Ela foi substituída por algo frio, quieto e metódico. Eu não chorei. Eu não gritei. Eu entrei no meu escritório em casa, fechei a porta e abri um novo arquivo no meu computador. Eu o chamei de Operação Rouxinol. Um rouxinol é um pássaro pequeno e de aparência simples, mas seu canto é um dos mais poderosos e belos do mundo. Eu decidi que era hora de eu começar a cantar. Eu não os confrontei. Qual seria o objetivo? Eles simplesmente mentiriam. Me chamariam de louca, ciumenta, insegura, me fariam duvidar dos meus próprios olhos. Eu tinha visto isso acontecer com minha mãe durante o primeiro divórcio dela e tinha aprendido que você não vai para a guerra sem munição. Então comecei a reuni-la. Meu escritório em casa se tornou meu quarto de guerra. Comecei a documentar tudo. Cada noite tardia, cada viagem de fim de semana, cada cobrança de cartão de crédito para um hotel ou um restaurante em que eu nunca tinha estado. Eu configurei um alerta que encaminhava cópias de todos os recibos de oitivas do Ricardo para uma conta de e-mail privada que ele não sabia que existia. Flores para a analista estrela dele, joias da Tiffany's, lingerie. A evidência se acumulou. Um monumento nojento à trapaça deles. Eles, por sua vez, pareciam ficar mais ousados. A crueldade deles escalando de uma condescendência passiva para uma guerra psicológica ativa. O primeiro grande ataque veio há cerca de 6 meses. Eu estava finalizando uma grande proposta para uma rede de supermercados de orgânicos nacional. Este contrato era um divisor de águas, a culminação de 3 anos de trabalho. A apresentação final estava salva em nosso drive compartilhado em uma pasta claramente rotulada, verdes não apagar. Eu estava programada para apresentá-la via videoconferência às 9 horas da manhã do dia seguinte. Naquela noite, Ricardo chegou em casa tarde, cheirando ao perfume de Bianca e a uma vitória barata. Ele estava de péssimo humor. Na manhã seguinte acordei, fiz café e sentei à minha mesa para fazer uma última revisão. A pasta tinha sumido. Um pânico gelado me dominou. Procurei em todos os lugares, na lixeira, nos arquivos, em cada canto da nuvem. Ela tinha sido permanentemente deletada. Senti o sangue escoar do meu rosto. Eu corri para o andar de baixo. Ricardo estava na mesa da cozinha lendo seu jornal, a imagem da inocência. Ricardo, eu disse, minha voz tremendo, minha pasta de apresentação das soluções verdes. Sumiu da nuvem. Ele olhou para cima, fingindo uma leve surpresa. Ah, é mesmo? Que estranho! Sabe, eu estava fazendo uma limpeza no drive ontem à noite. Estava ficando tão bagunçado. Eu provavelmente apaguei por acidente. Sinto muito, amor. Ele voltou para o jornal dele. Não achei que seus arquivos de artesanato fossem tão importantes. Eu apenas o encarei. A maneira casual e desdenhosa com que ele disse aquilo. A mentira era tão descarada, tão cruel. Ele sabia exatamente o quão importante a apresentação era. Isso não foi um acidente. Foi sabotagem. Ele estava tentando me manter pequena. Estava tentando me quebrar. Senti um calor de pura raiva subir pelo meu pescoço. Por um momento, quis gritar, jogar minha caneca de café no rosto presunçoso dele, mas não o fiz. Eu apenas me virei e voltei para o andar de cima. Eu tinha um backup em um disco rígido, separado. Eu sempre tenho backups, mas ele não sabia disso. Passei as próximas 3 horas reconstruindo as partes que tinha atualizado, meus dedos voando sobre o teclado, movidos a café e uma raiva fria. Fiz a minha apresentação às 9 horas da manhã e consegui o contrato. Foi o maior negócio na história da minha empresa. Quando contei a Ricardo naquela noite, ele mal conseguiu esconder seu choque e decepção. E eu soube, sem dúvida, que eu estava em guerra com meu próprio marido. O segundo ataque foi mais público, mais humilhante. Foi orquestrado pela Bianca. A firma de Ricardo estava organizando seu evento anual de caridade. Eu era esperada para comparecer e fazer o papel de esposa solidária. Eu odiava, mas fui. Estava perto da mesa de leilão silencioso quando eles se aproximaram. Bianca estava agarrada ao braço de Ricardo.
usando um vestido vermelho sem costas, que era ao mesmo tempo caro e desesperado. Ela me olhou de cima a baixo, um sorriso falso e doce estampado no rosto. Então, em uma voz alta o suficiente para as pessoas ao nosso redor ouvirem, ela disse: "Ah, Ricardo, querido, essa não é a sua esposa? Olivia, certo?" Ela sabia perfeitamente meu nome. "É tão adorável finalmente te conhecer pessoalmente. Ricardo me diz que você faz algo com caixas. É tão fofo ter um pequeno hobby para te manter ocupada enquanto os adultos estão trabalhando." As pessoas por perto riram. Meu rosto queimou. Foi um golpe direto, projetado para me pintar como uma mulher fútil e bancada, uma ninguém. Ricardo apenas ficou lá, um sorriso de satisfação orgulhoso no rosto, apreciando o show. Olhei para a Bianca, para o rosto perfeitamente maquiado e os olhos frios e vazios, e senti uma estranha sensação de pena. Todo esse esforço, toda essa crueldade, apenas para tentar roubar uma vida que ela nunca poderia construir para si mesma. Eu apenas sorri educadamente. "Design é um campo fascinante", eu disse, minha voz uniforme. "Você deveria pesquisar sobre isso algum dia. Ele te ensina que as estruturas mais bonitas são construídas sobre uma base sólida, algo que não pode ser facilmente quebrado." O sorriso dela vacilou por um segundo. Ela não entendeu o que eu quis dizer, mas sentiu o aço na minha voz. Eles foram embora e eu fiquei lá por mais um minuto, meu coração batendo forte no peito. Naquela noite, fui para casa e liguei para a única pessoa de quem eu sabia que precisaria, uma advogada. Não qualquer advogada, mas a melhor advogada de litígio empresarial de São Paulo. Não lhe contei a história toda. Ainda não. Apenas disse que precisava reestruturar meus ativos corporativos para a máxima proteção de responsabilidade. Foi o primeiro passo oficial na Operação Rouxinol. A guerra não era mais silenciosa. Estava prestes a ficar muito, muito barulhenta. Então, quando eu estava naquela cozinha com os rostos presunçosos deles me encarando, eu não era uma esposa de coração partido. Eu era uma general, e eles tinham acabado de entrar diretamente na minha armadilha perfeitamente montada. Minha calma não era choque, era controle. "Tudo bem, Ricardo", eu disse. "Você deixou sua posição clara. Estarei fora em 72 horas." Virei-me sem outra palavra e subi as escadas, deixando-os em um silêncio atordoado. Eu podia sentir os olhos deles nas minhas costas. Fui direto para o meu escritório, meu verdadeiro escritório, o centro de comando da minha vida, e fechei a porta. Minhas mãos estavam perfeitamente firmes. A parte emocional do meu cérebro tinha se desligado e a parte lógica de CEO tinha assumido o controle total. Sentei na minha cadeira de couro e respirei fundo. Então fiz minha primeira ligação. O telefone tocou 2 vezes antes que uma voz nítida e direta atendesse. Eleonora Ribeiro. Eleonora era minha advogada. Tínhamos trabalhado juntas nos últimos 6 meses fortalecendo as paredes legais da minha empresa. Ela era um tubarão, assim como Ricardo, mas ela era o meu tubarão. "Eleonora, é a Olivia", eu disse, minha voz baixa e uniforme. "É a hora." Houve uma pausa do outro lado e então ouvi o som fraco de digitação. "Entendido?" ela disse. A voz dela estava tão calma quanto a minha. "Vamos prosseguir com o protocolo completo?" "Protocolo completo", eu confirmei. Operação Rouxinol, IR. Quero um congelamento imediato dos ativos em suas contas pessoais. Tudo no nome de Ricardo Santos, sua conta corrente, sua conta de corretagem pessoal, seu plano de aposentadoria. Deixe as contas corporativas das Soluções Verdes completamente intocadas. Não queremos dar a nossa mão. "Entendido", disse Eleonora. "Vou apresentar a petição de emergência ao tribunal dentro de 1 hora, citando a potencial dissipação de bens conjugais pendente de um pedido de divórcio. Deve ser aprovado pela manhã." "E quanto à propriedade?" "Ele está aqui", eu disse, com ela em um imóvel da empresa. Ouvi a Eleonora soltar um assobio baixo. "Ele está facilitando as coisas", ela disse, um toque de admiração em sua voz. "Vou mandar preparar a notificação de cessação e a ordem de despejo. Ordem padrão de evacuação de 24 horas. Vamos servi-lo com tudo de uma vez."
Quando você quer fazer isso? 72 horas a partir de agora, eu disse. Deixe-os ter a pequena vitória deles por alguns dias. Eu quero que eles se sintam seguros. Fria. Eu gostei, disse Eleonora. Estarei pronta. Fique forte, Olivia. Eu desliguei. Uma peça no tabuleiro de xadrez movida para a posição. Minha segunda ligação foi para minha diretora financeira, uma mulher brilhante chamada Maria, que estava comigo desde o começo. Ela sabia mais sobre as finanças da minha empresa do que eu. Ela também sabia os contornos gerais da minha situação com Ricardo. Maria, eu disse quando ela atendeu, execute a Operação Rouxinol. Com absoluto prazer, ela respondeu, a voz cheia de uma lealdade feroz que quase me deixou emocionada. Quase. Quão queimada você quer a terra? Eu quero que seja visível do espaço, eu disse. Comece o processo de documentar formalmente todos os ativos corporativos. Quero um inventário completo e um relatório de avaliação prontos para ir. A casa, os veículos, os móveis que compramos para o retiro executivo. Eu dei uma ênfase sarcástica nas últimas duas palavras. Quero cada recibo, cada título, cada escritura, tudo trancado e carregado. Considere feito, disse Maria. Eles não saberão o que os atingiu. Eu encerrei a chamada. A máquina agora estava em movimento. Todas as peças que eu tinha colocado tão cuidadosamente em seu lugar no último ano estavam se movendo em direção à sua inevitável conclusão. Eu me recostei na minha cadeira e finalmente me permiti sentir o silêncio da casa. Mas não estava silenciosa. Levemente, através das tábuas do piso e dos dutos de ar, eu podia ouvir as vozes deles vindas da cozinha abaixo. Eles não estavam sussurrando. Eles estavam rindo. Eu rastejei até o duto no canto do meu escritório e ouvi. Não acredito como foi fácil. Bianca estava dizendo, a voz eufórica. Eu pensei que ela fosse lutar, gritar ou algo assim. Ela simplesmente se dobrou. Ela sabe que não pode vencer? A voz de Ricardo respondeu, profunda e presunçosa. Sem mim, ela não é nada. O blog de artesanato dela não pode pagar por este estilo de vida. Ela é inteligente o suficiente para saber disso. Agir com dignidade é a única opção dela. E agora, o que acontece? Bianca perguntou. Ela realmente vai embora? Ela tem que ir. Em 72 horas, esta casa é oficialmente nossa. Nós podemos finalmente começar nossas vidas. Senti um sorriso amargo tocar meus lábios. Nossa casa. Nossas vidas. A arrogância era de tirar o fôlego. Então Bianca fez a pergunta que fez meu sangue gelar novamente. Devíamos trocar as fechaduras? Houve uma pausa. Então Ricardo riu. Depois que ela for embora, ele disse, não vamos ser cruéis. Cruel? Ele achava que aquilo era misericórdia. Eu me afastei do duto, a calma gelada se instalando novamente em mim. Eles não tinham ideia. Eles eram dois ratos celebrando em uma casa bonita, completamente inconscientes de que não eram os donos. Eram apenas pragas, e o dedetizador estava chegando. Na manhã seguinte, acordei cedo. Eu contornei a cozinha, onde podia ouvi-los se movendo, a risada deles ecoando de forma não natural no que ainda era, por enquanto, a minha casa. Fiz café no meu escritório e comecei a trabalhar. Eu não estava arrumando minhas roupas ou pertences pessoais. Estava arrumando meu arsenal. Passei horas reunindo cada pedaço de documentação, a escritura original da casa, listando claramente as soluções verdes Eireli como a proprietária, os títulos dos veículos, as apólices de seguro corporativas. Imprimi 3 anos de demonstrações financeiras destacando cada grande compra que provava que minha empresa, não Ricardo, tinha financiado toda a nossa vida. Compilei tudo em 3 pastas idênticas, cada uma com um rótulo nítido e limpo. Santos V. Antunes Ativos Corporativos. Por volta do meio-dia, eles finalmente saíram do quarto. Estavam agindo como se estivessem em lua de mel. Ele estava com sua roupa de golfe. Ela estava com uma das minhas roupas de yoga. Eles estavam saindo para o dia. Ao saírem, Ricardo parou na parte inferior da escada e olhou para a porta do meu escritório. Tente não fazer muita bagunça com a sua mudança, Olivia. Ele gritou. Tenho clientes vindo para um drink na próxima semana. Quero que o lugar pareça apresentável. Eu não respondi. Eu apenas ouvi a porta da frente se fechar atrás deles.
o som da risada dele se esvaindo enquanto eles se afastavam no carro da empresa. Mais tarde, naquela tarde, os transportadores chegaram. Era uma pequena equipe, apenas 2 homens de uma empresa que eu usava para a logística do meu negócio. Eles me conheciam como Sra. Antunes, a CEO. Eles não tinham ideia sobre o drama que se desenrolava naquela casa. Ricardo e Bianca tinham acabado de voltar do dia deles. Estavam sentados no pátio, bebendo coquetéis, quando o caminhão de mudança parou na entrada. Eu vi Ricardo se levantar, um sorriso presunçoso se espalhando pelo rosto dele. Ele claramente pensou que aquilo era eu fazendo um grande show de tirar minhas coisas. Eu encontrei os transportadores na porta. Boa tarde, eu disse de forma nítida. Estamos apenas movendo o conteúdo do escritório em casa hoje. Nada mais. Eles assentiram e começaram a trabalhar. Eles trouxeram carrinhos e caixas, movendo-se com uma eficiência silenciosa. Ricardo e Bianca entraram, atraídos pela atividade. Ele se encostou no batente da porta da sala de estar, braços cruzados, observando a cena com um ar de diversão desprendida. Levando seus suprimentos de artesanato, ele perguntou, a voz escorrendo com condescendência. Algo parecido, eu respondi sem olhar para ele. Eu dirigi os transportadores enquanto eles empacotavam cuidadosamente meus computadores, minhas impressoras, meus arquivos cheios de patentes e contratos. Eles embrulharam meus prêmios de design em plástico bolha. Eles desmontaram a grande mesa de carvalho que tinha sido um presente do meu pai. Bianca vagou, pegando coisas e as colocando de volta, agindo como se fosse a senhora da casa, inspecionando o trabalho dos funcionários. Ela tinha abraçado completamente seu novo papel. As roupas dela já estavam misturadas com as minhas no closet principal. A maquiagem dela tinha tomado conta do meu lado da bancada do banheiro. Sabe, ela disse, passando o dedo ao longo de uma estante de livros. Eu amo o que você fez com a casa, mas quando ela for oficialmente nossa, acho que provavelmente vou atualizar tudo. Seu estilo é um pouco antiquado. Design é subjetivo, eu disse agradavelmente, meus olhos seguindo uma caixa rotulada Contratos Internacionais, enquanto ela era levada para fora pela porta. 1 hora depois, meu escritório estava vazio. A sala parecia ser austera e nua. Os transportadores carregaram a última caixa no caminhão, e eu assinei a papelada deles. Enquanto o caminhão se afastava, Ricardo bateu as mãos levemente. Bem, ele disse com um ar de finalidade. Acho que é isso. Fico feliz que pudemos fazer isso de forma tão amigável. Eu apenas assenti e voltei para o andar de cima, para a sala vazia. A mudança real podia esperar. Eu tinha mais um dia da farsa deles para aguentar. Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Eles pediram comida japonesa cara e assistiram a um filme na sala de estar, rindo e se abraçando no sofá que eu tinha pago. Eu fiquei no meu escritório vazio, fazendo algumas ligações finais com meu laptop no chão. Mais tarde, enquanto eu estava caminhando pelo corredor para o quarto de hóspedes onde eu estava dormindo, passei pela porta aberta do quarto principal. Bianca estava lá dentro. Ela estava sentada na minha penteadeira, a que tinha pertencido à minha avó, e estava vasculhando minha caixa de joias. Eu congelei na porta, escondida nas sombras. Assisti enquanto ela pegava um delicado medalhão de ouro. Não era caro, mas era minha posse mais preciosa. Tinha sido da minha mãe, uma herança do coração. Ele guardava uma foto minúscula dela e uma foto minúscula minha quando bebê. Bianca abriu o medalhão. Ela ficou olhando para as fotos por um momento, sua expressão ilegível. Então, ela o fechou com um clique. Ela soltou a corrente e, com um movimento lento e deliberado, a prendeu em volta do próprio pescoço. Ela olhou para seu reflexo no espelho, virando a cabeça de um lado para o outro, um pequeno e presunçoso sorriso brincando em seus lábios. Você não vai mais precisar disso. Ela sussurrou para o seu próprio reflexo. Eu acho que fica melhor em mim, de qualquer maneira. Uma onda de calor me dominou, tão intensa que pensei que poderia desmaiar. Foi uma violação tão profunda, tão pessoal, que transcendeu tudo o mais. Ela não estava apenas pegando meu marido e minha casa. Estava tentando pegar meu passado, estava tentando me apagar. Eu recuei da porta, minhas mãos fechadas em punhos, minhas unhas cravando nas minhas palmas. O gelo nas minhas veias tinha se transformado em fogo.
A CEO, calma e calculista, tinha ido embora, e em seu lugar estava uma mulher que tinha acabado de ser levada ao seu limite. 72 horas tinham sido uma gentileza. Agora parecia uma eternidade. O amanhã não podia chegar rápido o suficiente. A manhã do terceiro dia amanheceu clara e brilhante. Um dia perfeito para uma demolição. Eu estava acordada antes do sol, uma calma estranha e total se instalando em mim durante a noite. A raiva de ver Bianca com o colar da minha mãe tinha queimado todo o resto. A dúvida, a dor, a tristeza, tudo corrotou. O que restou foi propósito. Eu arrumei meus pertences pessoais, não em caixas de mudança, mas em 2 malas, as roupas que eu amava, os livros que importavam, as fotos da minha mãe. Eu trabalhei silenciosamente, metodicamente. Deixei a caixa de joias na penteadeira vazia, exceto por alguns brincos soltos. O medalhão ainda estava faltando. Desci às 8h30 da manhã em ponto. Ricardo e Bianca estavam na cozinha, encenando a cena final de sua pequena peça. Ele estava vestido para o trabalho, lendo seu jornal. Ela estava com uma das minhas roupas de ginástica fazendo um smoothie. Eles já estavam olhando para folhetos de uma viagem para Búzios, espalhados pela ilha da cozinha, planejando sua turnê da vitória. Bom dia, disse Ricardo, sem olhar para cima. As 72 horas terminam ao meio-dia. Eu confio que você terá ido embora até lá. Não se preocupe, eu disse, servindo-me uma última xícara de café. Tudo está exatamente como planejado. Bianca sorriu para mim por cima da borda do copo de smoothie dela. Não se esqueça de deixar suas chaves no balcão, Olivia. Eu apenas sorri. Ficamos em um estranho silêncio pelos próximos 20 minutos, eles arrumando papéis e sussurrando sobre piscinas infinitas. Eu, tomando meu café e observando o relógio na parede. 9 da manhã, 9h05, 9h10. Exatamente às 9h15 da manhã, a campainha tocou. Seu toque alegre cortou a tensão como uma faca. Ricardo olhou para cima, irritado. Você está esperando alguém? Seus transportadores estão voltando? Não, eu disse, levantando-me. Meus transportadores já terminaram, eu atendo. Caminhei até a porta da frente, meu coração uma batida firme e pesada no peito. Eu não me sentia nervosa. Eu me sentia viva. Abri a porta. Um homem estava na varanda. Ele tinha seus 50 anos, com um rosto cansado e um terno cinza discreto. Ele segurava um grosso envelope de papel pardo. Ele era exatamente quem eu estava esperando. Eu estou procurando por Ricardo Santos, ele disse, a voz monótona. Esse é meu marido. Eu disse um pouco alto demais. Eu me virei e chamei para dentro da casa. Ri, querido, tem alguém aqui para você. Ricardo apareceu no corredor, seu rosto uma máscara de irritação. O que é? Eu vou me atrasar para o trabalho. O homem na varanda estendeu o envelope. Ricardo Santos, você foi intimado. As palavras pairaram no ar. Intimado. É uma palavra que você vê em filmes, mas quando você a ouve em sua própria casa, ela tem um peso físico. Ricardo olhou para o homem, depois para o envelope, como se não entendesse a linguagem. Ele o pegou lentamente. O homem assentiu secamente, virou-se e caminhou de volta pelo caminho até seu carro. Eu fechei a porta, deixando-nos todos lá dentro. Ricardo rasgou o envelope. Os olhos dele examinaram a primeira página. Eu assisti ao rosto dele enquanto ele processava as palavras. Um fascinante balé em câmera lenta de emoções. Primeiro, confusão, sua testa se franzindo, então, descrença. Ele balançou a cabeça ligeiramente, como se para clarear. Ele leu a página novamente, e então, finalmente, o rosto dele começou a se avermelhar profundamente. Raiva. Ele olhou para mim, os olhos arregalados e selvagens. Ele cutucou os papéis na mão com o dedo. O que é isso? Ele cuspiu, as palavras saindo em um sussurro abafado. É exatamente o que parece, eu disse, minha voz perigosamente calma. Documentos de divórcio. Ele rugiu, a voz finalmente se libertando. Você está me divorciando? Depois de tudo o que eu fiz por você, depois de eu generosamente lhe dar 2 opções? Eu escolhi uma terceira opção, eu disse, tomando um gole do meu café.
Ele agitou os papéis para mim como uma arma. Isso é insano. Uma notificação de cessação? Que diabos é uma notificação de cessação? É uma ordem legal. Eu expliquei como para uma criança, informando que você está atualmente residindo em uma propriedade das Soluções Verdes. Como CEO daquela empresa, eu estou formalmente instruindo você a desocupar o local. Ele me encarou, a boca abrindo e fechando. Ele olhou para as paredes, para o chão, como se os estivesse vendo pela primeira vez. Esta é a minha casa. Eu pago a hipoteca. Não, você não paga, eu disse simplesmente. Você transfere dinheiro para uma conta conjunta todo mês e a minha empresa paga a hipoteca. Uma empresa que você pensava que era um pequeno projeto de artesanato. Bianca tinha aparecido na porta da cozinha, atraída pelos gritos. O rosto dela estava pálido, os olhos dela se movendo entre nós. Ricardo? O que está acontecendo? Ricardo a ignorou. A raiva dele estava focada inteiramente em mim. Ele estava respirando pesadamente. Seu terno de R$3.000 de repente parecendo barato e mal ajustado. O poderoso banqueiro de investimentos tinha ido embora, substituído por um animal encurralado e confuso. Isso não pode ser legal, ele gritou, agitando os papéis tão forte que eles chacoalharam. Eu vou ligar para o meu advogado. Ele vai destruir você. Você não vai conseguir nada, Olivia. O acordo pré-nupcial é a prova de balas. Você vai sair sem nada. Ele ainda estava gritando, a voz dele ecoando no grande hall de entrada que ele achava que era dele. Quando a campainha tocou novamente, Ricardo congelou, sua tirada interrompida. Todos nós olhamos para a porta. Não se preocupe, eu disse, um sorriso de verdade finalmente surgindo. Eu atendo essa também. Acredito que seja para você. Ele me encarou, um brilho de medo genuíno finalmente entrando em seus olhos. Ele não entendia o que estava acontecendo, mas estava começando a perceber que o jogo que ele pensava que tinha vencido nunca tinha nem começado. Abri a porta. Parada na varanda, parecendo impecável em um terno cinza de calça, estava minha advogada, Eleonora Ribeiro. Ela me deu um pequeno e afiado aceno e então olhou para Ricardo por cima do meu ombro. Senhor Santos, ela disse, a voz dela cortando o ar como um pedaço de gelo. Acredito que temos algumas coisas para discutir. Ricardo olhou para Eleonora como se ela fosse uma aparição. Ele sabia quem ela era. Eleonora Ribeiro tinha uma reputação nos círculos legais de São Paulo. Ela era brilhante, implacável e nunca perdia. Vê-la em sua porta me representando era como ver um tanque parar do lado de fora de seu escritório. A cor escoou do rosto dele. Eleonora Ribeiro? Ele gaguejou. O que você está fazendo aqui? Estou aqui representando minha cliente, senhora Olivia Antunes, disse Eleonora entrando. Ela não esperou por um convite. Ela era dona do espaço no momento em que entrou nele. Ela olhou para os papéis de divórcio na mão dele. Vejo que você recebeu os documentos de abertura. Vamos considerar isso como o resumo executivo da sua nova realidade. Bianca, que tinha ficado congelada na porta da cozinha, finalmente encontrou sua voz. Ricardo, quem é essa mulher? Do que ela está falando? Eleonora virou seu olhar frio e analítico para Bianca. Você deve ser a senhorita Bianca, ela disse, a voz desprovida de qualquer calor. O novo arranjo, a maneira como ela disse aquilo, fez com que soasse como algo que você encontraria crescendo em uma placa de Petri. Eleonora passou por eles e colocou sua maleta de couro na mesa da sala de jantar, abrindo-a com 2 cliques nítidos. Senhor Santos, talvez você devesse se sentar. Você parece um pouco instável. Ricardo não se moveu. Ele ainda estava atordoado. Isso é uma piada, ele disse, tentando recuperar o controle. Uma tática de medo. Nosso acordo pré-nupcial protege meus ativos, esta casa, meu salário, meus investimentos. Eleonora pegou um documento grosso e encadernado. Era uma das pastas que eu tinha preparado. Ela a deixou cair na mesa com um baque pesado e definitivo. Vamos falar sobre ativos, certo? Ela disse, abrindo-a. Vamos começar com esta casa. Você parece estar sob a impressão de que é propriedade conjugal. Não é. Ela deslizou uma cópia da escritura sobre a mesa.
Ela foi comprada em 12 de maio, 4 anos atrás, pela Soluções Verdes Eireli, como um retiro executivo corporativo. Você tem vivido em um imóvel da empresa, Sr. Santos. Sem aluguel, eu poderia acrescentar um benefício tributável que você falhou em declarar nos últimos 4 anos. O fisco ficará muito interessado em ouvir sobre isso. O queixo de Ricardo ficou frouxo. Ele olhou para a escritura, para o endereço familiar e o nome desconhecido do proprietário. Soluções Verdes. Que diabos é Soluções Verdes? Eu decidi que era hora de eu falar. É o meu hobby, Ricardo, eu disse calmamente. Meu pequeno projeto de artesanato. Ele olhou para mim, os olhos cheios de um horror crescente. Eleonora continuou, implacável. Em seguida, os veículos. Ela deslizou mais 2 documentos sobre a mesa. O sedã Mercedes que você dirige e o conversível BMW que a senhorita Bianca tem desfrutado são ambos alugados pelas Soluções Verdes como carros da empresa. Os contratos de aluguel estão no nome da empresa. O seguro está no nome da empresa. A partir da minha ligação para a agência de aluguel há 1 hora, vocês 2 não são mais motoristas autorizados. Eles serão recuperados até o final do dia. Bianca soltou um pequeno suspiro. Meu carro! Você não pode pegar meu carro? Nunca foi seu carro. Eleonora a corrigiu, nem se dando ao trabalho de olhar para ela. Agora para as finanças. Ela virou para uma nova seção da pasta. Nos últimos 8 anos, você ganhou um salário substancial. No entanto, seus gastos têm sido prodigiosos. As férias, os jantares caros, os presentes. Ela fez uma pausa e seus olhos piscaram em direção a Bianca por um microsegundo. Você tem vivido um estilo de vida que, eu temo, foi em grande parte subsidiado. As contas conjuntas que você compartilhava com minha cliente foram consistentemente complementadas por grandes injeções de dinheiro das Soluções Verdes para cobrir despesas domésticas. Ela bateu em uma planilha. De acordo com o acordo pré-nupcial, cada um de vocês tem direito a metade dos ativos adquiridos durante o casamento que não são protegidos como propriedades comerciais separadas. O negócio de minha cliente e todas as suas propriedades são, claro, inteiramente separadas. Então, a propriedade conjugal consiste no saldo restante em sua conta corrente conjunta, que é atualmente R$ 1.842, e o conteúdo do seu plano de aposentadoria pessoal. Ela olhou para ele. Após 8 anos de casamento com uma mulher que você acreditava ser financeiramente dependente de você, sua parte do patrimônio conjugal chega a aproximadamente R$ 147 mil, para ser generosa. Seu advogado receberá a minha divulgação financeira completa esta tarde. Ricardo finalmente desabou. Ele afundou em uma das cadeiras da sala de jantar, a cadeira da minha empresa, e colocou a cabeça nas mãos. O silêncio foi quebrado apenas por sua respiração ofegante. Bianca, no entanto, não tinha terminado. A realidade de sua situação estava desmoronando sobre ela, e ela estava em pânico. Ela se virou para mim, o rosto uma bagunça de confusão e fúria. Isso é loucura! Ela balbuciou. Você não pode ser dona de tudo isso. Você só faz caixas. O Ricardo é o bem-sucedido. Ele é o banqueiro de investimentos. Eu olhei para minha meia-irmã, a garota que tinha roubado meu marido e tentado roubar o colar da minha mãe, e não senti nada além de uma vasta e vazia pena. Peguei meu celular, abri um aplicativo e o coloquei na mesa na frente dela. Era a avaliação em tempo real da minha empresa privada, preparada por uma firma independente para nossa próxima mudança para ir a público. O número brilhou na tela, R$ 9.500.000. Bianca olhou para ele. A boca dela se abriu, mas nenhum som saiu. O número era impossível. Ele não correspondia à narrativa que ela tinha construído em sua cabeça, aquela em que eu era a esposa patética e robista, e ela era a mulher brilhante e ambiciosa que tinha ganhado o verdadeiro prêmio. Ricardo levantou a cabeça. Ele olhou para a tela do celular. Eu vi a última parte da luta ir embora dele, substituída por um olhar vazio e oco de derrota completa. Mas como? Ele sussurrou, a voz um fantasma. Você estava tão ocupado olhando para baixo para o meu trabalho que nunca se deu ao trabalho de realmente olhá-lo, eu disse. Você estava tão confiante em sua própria superioridade que não podia imaginar que eu estava construindo um império bem debaixo do seu nariz. Eleonora fechou sua pasta com um estalo afiado e final. Então, para reiterar,
ela disse, a voz agora contendo a finalidade nítida do martelo de um juiz. Vocês têm 24 horas para desocupar esta propriedade. Vocês deixarão as chaves no balcão. Vocês levarão apenas seus pertences pessoais. Qualquer outra coisa será considerada roubo. Isso está entendido? Ricardo apenas assentiu. Um homem quebrado. Bianca finalmente encontrou sua voz novamente. Um lamento desesperado e suplicante. Ela olhou para Ricardo. Ricardo, faça alguma coisa. Você prometeu. Você me prometeu esta vida. Ele nem olhou para ela. Apenas olhou para o meio da distância. Seu mundo de R$1 milhão encolhido para um único número humilhante na tela de um celular. Eu olhei para Bianca e quase senti pena dela. Ele te prometeu os bens de outra pessoa. Eu disse, minha voz suave. Erro de principiante. Você sempre deve verificar a propriedade antes de se comprometer com uma aquisição hostil. A partida deles foi tão patética quanto o reinado deles tinha sido arrogante. Eles não demoraram as 24 horas completas. Naquela noite, eles tinham ido embora. Eu assisti da janela do andar de cima enquanto eles carregavam roupas e caixas na traseira do sedã velho de um amigo da Bianca. Os 2 carros da empresa reluzentes já tinham ido embora, recuperados exatamente como Eleonora tinha prometido. Eles não conversavam. Apenas se moviam com a eficiência sombria e sem alegria de soldados derrotados. Bianca lançou um último olhar odioso para a casa antes de entrar no carro. Era o olhar de alguém que tinha sido roubado de algo que nunca realmente possuiu. As consequências foram rápidas e brutais, assim como a Operação Rouxinol tinha sido projetada para ser. A notícia do divórcio espetacular e da ruína financeira de Ricardo se espalhou pela comunidade de negócios unida de São Paulo como fogo selvagem. A firma dele, envergonhada pelo escândalo e preocupada com sua deturpação de seu status financeiro, o colocou em licença indefinida. Ninguém queria um banqueiro de investimentos que tinha sido tão completamente superado em sua própria casa. Ele era uma piada. A carreira dele tinha acabado. Bianca foi silenciosamente dispensada de sua posição uma semana depois. Acontece que dormir com um parceiro sênior, que então se torna o assunto de um escândalo maciço e humilhante, não era ótimo para as perspectivas de carreira de um analista. Eles se mudaram para o pequeno apartamento de um quarto da Bianca do outro lado da cidade, aquele do qual ela tinha estado tão desesperada para fugir. O divórcio foi finalizado em tempo recorde. O advogado de Ricardo, o mesmo que tinha redigido nosso acordo pré-nupcial à prova de balas, o aconselhou a aceitar qualquer acordo que ele pudesse conseguir. Ele tentou lutar para alegar que eu tinha ativos escondidos, mas Eleonora desmantelou isso no tribunal com uma eficiência brutal. Meritíssima, ela disse. O Sr. Santos tinha acesso a todas as mesmas informações que minha cliente tinha. Ele simplesmente escolheu não olhá-las. Ele estava muito ocupado desdenhando do hobby de sua esposa para notar que ela estava construindo um império. A juíza, uma mulher que parecia ter visto este filme 1000 vezes, nem tentou esconder o sorriso dela. Ricardo saiu com metade da conta bancária conjunta e seu plano de aposentadoria. Era apenas o suficiente para cobrir suas contas legais. A desintegração da família foi tão bagunçada. Meu pai estava de coração partido. Ele me ligou, a voz grossa de vergonha e arrependimento. Sinto muito, Olivia, ele disse. Eu vi o ciúme dela, mas nunca imaginei que pudesse ir tão longe. Conversamos por muito tempo e eu soube que nosso relacionamento sobreviveria. Minha madrasta, no entanto, era uma história diferente. Ela me ligou gritando, me acusando de arruinar a vida da filha dela. A Bianca cometeu um erro, ela berrou. Ela se apaixonou. Você não precisava destruí-la. Ela tentou me destruir. Eu respondi calmamente. E ela falhou. Eu terminei de limpar as bagunças dela e terminei com você permitindo-a. Eu desliguei o telefone e, com aquele clique, eu cortei o último laço tóxico com aquele lado da família. Foi uma amputação dolorosa, mas necessária. Quanto a Bianca e Ricardo, a aliança desesperada deles, construída sobre ganância e ego, desmoronou sem o meu dinheiro para mantê-la unida. Eu ouvi, através da fofoca, que ela o deixou dentro de 2 meses. Ela não conseguia aguentar o verdadeiro Ricardo, o que não tinha a casa chique, os carros rápidos e o cartão de crédito ilimitado. A última vez que eu soube, ela tinha voltado para casa com a mãe dela.
Suas grandes ambições reduzidas a reclamações amargas nas redes sociais. 6 meses após o divórcio ser finalizado, a Soluções Verdes foi a público. A oferta pública inicial avaliou a empresa em 23 milhões de reais. No dia em que as ações abriram, eu sentei no meu escritório recém-decorado, assistindo ao ticker na minha tela subir. Não houve champanhe, nenhuma celebração, apenas uma sensação de paz quieta e profunda. Eu tinha vencido, mas mais do que isso, eu tinha sobrevivido. Na semana seguinte, eu comprei um prédio. Era uma torre de escritórios no centro, que tinha entrado no mercado recentemente, porque um inquilino importante, uma firma de investimentos, estava se mudando e quebrando o contrato de locação. Era a antiga firma do Ricardo. Eu não fiz isso por maldade. Fiz isso porque era o local perfeito para o meu próximo projeto. Eu converti os 3 andares superiores no Centro de Empreendedorismo Helena Antunes, uma incubadora de design e espaço de coworking para jovens, mulheres que estão começando seus próprios negócios. A peça central é a Bolsa de Estudos Helena Antunes, nomeada em homenagem à minha mãe, um substancial fundo universitário projetado para ajudar jovens mulheres talentosas que, de outra forma, poderiam ser negligenciadas. Às vezes, tarde da noite, eu penso sobre aquela manhã na minha cozinha. Eu penso sobre Bianca no meu roupão e Ricardo explicando minha nova e patética realidade. Eles achavam que eram tão poderosos. Achavam que tinham todas as cartas. Eles nunca entenderam que o verdadeiro poder não é sobre o que você pode tirar de outra pessoa. É sobre o que você pode construir para si mesmo. Ele tentou me colocar em uma caixa, uma pequena caixa de hobby que ele poderia controlar. Ele nunca percebeu que eu era a única que estava projetando o mundo inteiro fora dela. Muito obrigada por ouvir minha história até o fim. Significa o mundo para mim poder compartilhá-la. Tantos de nós já enfrentamos traição das mesmas pessoas que deveriam nos amar. E é importante saber que você não está sozinha. Minha pergunta para você é: qual é um conselho que você daria a alguém que está apenas começando a reconstruir sua vida após um grande revés? Eu adoraria ler sua sabedoria nos comentários abaixo. E se minha história ressoou com você, por favor, considere curtir este vídeo e se inscrever no canal. Seu apoio realmente ajuda.